Se histórias e lendas norte-americanas e brasileiras já são de causar arrepios na espinha, o que dizer de nossos amigos japoneses? Veja nesse vídeo 10 das piores lendas contadas pela cultura japonesa. E quando digo pior, quero dizer pior para quem tem medo. Não se sabe o nome da assombração, nem muitas informações ao seu respeito. Tudo o que se tem conhecimento é que uma simpática moça caiu nos trilhos do metrô, ou pulou, existem várias versões, e foi cortada pela metade pelo trem. Porém, ela nunca se livrou da mágoa e raiva que sentiu por isso. Então, mesmo sem as pernas, ela move o seu tronco rapidamente pelas ruas à procura de vingança. Se você for azarado o suficiente, ela poderá cortá-lo ao meio com a foice que arrasta consigo. Tec, tec, tec é o som que ela faz ao mover-se usando apenas os cotovelos. Certo dia, durante uma excursão escolar, já dentro do ônibus de viagem, um professor começou a contar histórias de terror para entreter seus alunos. Todos ouviam atentamente, sem interrompê-lo. Porém, quando ele começou a contar uma história chamada Cabeça de Vaca, os estudantes dispararam a gritar, implorando para que o professor parasse. Porém, o professor estava em uma espécie de transe e não conseguia parar de contar a história. Quando ele voltou em si, tanto ele quanto as crianças do ônibus desmaiaram e espumaram pela boca. Não se sabe o conteúdo dessa história de fato, mas alguns alunos não conseguiram parar de suar e ter calafrios e morreram alguns dias depois. A maioria das casas japonesas tem algumas lacunas e rachaduras espalhadas por todos os cômodos, e nesses lugares vive um espírito maligno em forma de uma garota. Ela está entre os móveis, as portas ou gavetas, e está sempre à procura de alguém para brincar com ela. Se ela te encontrar, pedirá para brincar de esconde-esconde. Se você aceitar a brincadeira, da segunda vez que olhar para os olhos da menina dentro de uma lacuna, você será levado para outra dimensão, ou para o inferno, já que ninguém voltou para relatar. Esse túnel foi construído em 1927 e é assombrado pelos trabalhadores que morreram por lá em condições de escravos enquanto o construíam. Ele tem 444 metros. Sabe-se que o número 4 é amaldiçoado para os orientais, da mesma forma que o número 13 é para os ocidentais. Porém, seu tamanho pode variar, dependendo se você medi-lo de manhã ou de noite. Pessoas relatam que fantasmas podem ser vistos nesse túnel à noite. Eles podem até mesmo entrar no carro e assustar as pessoas, causando acidentes fatais. Também existe um espelho no túnel. Se você olhar para ele e ver um fantasma, sofrerá uma morte horrível. Se estiver no Japão, tome muito cuidado ao andar por uma rua à tarde da noite. Você pode receber a visitinha de Kushiseki Onna, cujo nome significa a mulher com a boca dividida. E uma sugestão, não tente fugir dela, porque ela pode não gostar muito e se teletransportar para sua frente. De qualquer forma, a coisa não vai ficar muito boa para você. Ela aparece usando uma máscara cirúrgica e um casaco. Então lhe perguntará: eu sou bonita? Se você disser não, ela vai cortar sua cabeça com um grande par de tesouras que leva consigo. Se você responder sim, então ela tira a máscara, revelando sua boca cortada de orelha a orelha. E então vem a segunda parte. Ela volta e pergunta: e agora? Se sua resposta mudar e você disser não, ela cortará você pela metade. E se responder sim, então você ficará igual a ela, pois ela também cortará a sua boca. Nunca sente no vaso sanitário
quando não tem papel higiênico à disposição. A Akamanto, que significa capa vermelha, pode estar à sua espera. Ele é um espírito maligno que assombra os banheiros japoneses. Se você sentar na privada e não tiver papel, ele vai lhe perguntar: você quer papel vermelho ou papel azul? Se você escolher o vermelho, será cortado em pedaços. Se escolher o azul, você será estrangulado até a morte. Em outras versões, se você escolher o papel vermelho, as pessoas encontrarão seu corpo totalmente sem pele. E se você escolher o azul, o seu sangue será drenado para fora do seu corpo até a morte. Itobashira significa pilares humanos em português, e essa lenda surgiu no Japão antigo. As pessoas acreditavam que era necessário fazer sacrifícios aos deuses para que suas construções fossem sempre protegidas e se tornassem fortes e estáveis. E como esses sacrifícios eram feitos, eram seladas pessoas nos pilares de suas construções, e se os deuses gostassem do que foi feito, os edifícios duravam anos e anos. Porém, eles sempre estariam assombrados pelas pessoas que foram presas nas paredes. O Inferno de Tomino, ou Tomino's Hell, é um poema escrito por Yomta Inuhiko e se encontra em um livro chamado The Hurts Like a Rolling Stone. Também foi incluído na 27ª coletânea de poemas de Saizo Yasu, em 1919. Ele conta a história de Tomino, que morre e vai diretamente para o inferno. Porém, ele é um poema maldito, que mata sem dó nem piedade todas as pessoas que o leem em voz alta. Se você tiver muita sorte, você pode não morrer, mas com certeza, muitas coisas ruins vão acontecer na sua vida. Esse é um caso real. Okiko tinha uma boneca que vestia um kimono, e ela era a inseparável amiga da menina. Porém, certo dia, Okiko morreu de frio e seu espírito voltou, possuindo o brinquedo. Agora, o cabelo da boneca de Okiko cresce sem nenhuma explicação para isso. Ela se encontra guardada num templo no Japão. Antes de ser possuída, a boneca tinha cabelo curto. Porém, com o passar do tempo, ele foi crescendo e agora está comprido. Ninguém sabe como o cabelo continua a crescer, mas estudos científicos concluíram que o cabelo é de uma criança, talvez de Okiko. Essa é uma vila misteriosa que se encontra totalmente isolada de outras aldeias japonesas. Até mesmo os japoneses têm dificuldades em encontrá-la, o que gera certa dúvida se ela realmente existe. Algumas pessoas que afirmam tê-la encontrado dizem que já na entrada existe uma placa que diz: as leis constituintes do Japão não se aplicam aqui. Segundo relatos, as pessoas por lá vivem de uma forma totalmente estranha. Incestos, canibalismos e assassinatos são muito comuns por lá. Por alguma razão, nenhum aparelho eletrônico funciona nessa vila. Há lojas antigas e telefones públicos, mas você não pode chamar ninguém. Muitas pessoas já foram para essa aldeia, mas ninguém jamais voltou. Havia no Japão feudal, no século XVII, uma bela jovem. Essa jovem era serva de um grande senhor de terras e exércitos. A moça, que era de uma família humilde, sofria assédios diários de seu mestre, mas sempre conseguia se manter longe de seus braços. Cansado de tantas recusas, o senhor arquitetou um plano sórdido para que a moça se entregasse a ele. Certo dia, ele entregou aos cuidados da moça uma sacola com 9 moedas de ouro holandesas, mas dizendo que haviam 10, para que as guardasse por um tempo. Passado alguns dias, o senhor pediu para que a jovem devolvesse as 10 moedas. A donzela, ao constatar que só havia 9 moedas, ficou desesperada e contou as moedas várias vezes para ver se não havia nenhum engano. O senhor se mostrou furioso com o sumiço de uma de suas moedas.
mas disse que se ela o aceitasse como marido, o erro seria esquecido. A moça pensou a respeito e achou que seria melhor morrer do que casar com seu mestre. O senhor, furioso, a agarrou e a jogou em um poço de sua propriedade. A moça morreu na hora. Depois do ocorrido, todas as noites o espectro da mulher aparecia no poço com um olhar de tristeza, pegava a sacola de moedas e as contava. Quando chegava até a 9ª moeda, o espectro suspirava e desaparecia. O senhor assistia àquela melancólica cena todas as noites e, torturado pelo remorso, pediu ajuda a um amigo para dar um fim àquela maldição. Na noite seguinte, escondido entre os arbustos perto do poço, o amigo do senhor esperou a jovem aparecer para dar fim ao sofrimento de sua alma. Quando o fantasma contou as moedas até a 9, o rapaz escondido gritou: 10. O fantasma deu um suspiro de alívio e nunca mais apareceu. Até a próxima. Obrigado.